Você acha que o verdadeiro pesadelo de ruptura é o chip de amnésia implantado no cérebro? Você foi enganado. O maior segredo da Lumo, a verdadeira máquina de tortura psicológica da série, sempre esteve pendurado bem na nossa cara. Olha só para o quadro Kier domando os 4 temperamentos. Isso não é uma decoração comparativa, é o altar de uma seita e o mapa exato de como a Lumo escraviza a alma humana. A noiva esquelética casada com o próprio luto, o bobo da corte maníaco e distraído, a velha encolhida usando as regras como escudo e a fera com a cabeça de carneiro mais exposta ao chicote divino. Eles não estão separando números em uma tela. Eles estão domando a si mesmos. E nesse vídeo eu vou te entregar a chave mestra que decodifica a lavagem cerebral da série. Vou te mostrar o porquê o chicote do Kier é a resposta para tudo o que acontece no refinamento de macrodados. E se você quer entender a verdade doentia por trás dessa religião antes da próxima temporada, não sai daqui. A tua sessão de decodificação acabou de começar. E antes de abrirmos a caixa de Pandora, um aviso. Decodificar mentes exige atenção aos detalhes. Se você é do tipo que não aceita assistir uma série de forma superficial e gosta de pensar o que ninguém mais viu, inscreva-se nesse canal agora e ative o sininho. Deixa o teu like porque é isso que incentiva esse laboratório aqui de análise continuar funcionando. Então, vamos fundo. Olha bem para perto para o canto inferior da pintura. O que deveria ser o símbolo máximo de esperança, pureza e um novo começo, a Lumo transformou em um pesadelo absoluto. Uma noiva decrépita, traumatizada. Ela está simbolizando a tristeza, a melancolia, o desespero. E na vida real, um vestido de noiva é uma promessa de um futuro. No universo de Kier Egan, essa criatura está permanentemente casada com o próprio passado. O véu dela não esconde o desespero em seu rosto. Mostra a carcaça de alguém cuja a vitalidade foi devorada de dentro para fora por expectativas mortais. Na mitologia oculta da série, Kier encontrou essa personificação na floresta, logo após a morte trágica do seu irmão gêmeo. A noiva então olhou para o fundador e ele estava esmagado pelo luto. Ela cravou a sentença. Isso é obra sua. A noiva não é apenas uma tristeza passiva. Ela é o luto apodrecido pela culpa avassaladora de quem sobreviveu. Não é coincidência que o Mark seja o refinador que mais se parece com a sintonia dela. O Mark de fora aceitou a ruptura porque não suportava o abismo deixado pela morte da sua esposa Gemma. Já o Mark de dentro não lembra do acidente, não sabe quem é Gemma, mas sempre está com um aspecto triste nos corredores. A melancolia pesada da noiva esquelética estão soldadas na alma dele. E para a corporação, a depressão severa é uma falha que paralisa a produtividade. O processo de ruptura foi desenhado exatamente para isso. Pegar o desespero mais profundo do ser humano e forçá-lo a tirar a própria dor em caixas digitais. Domar a noiva chorosa não é sobre curar o luto do Mark, é sobre silenciar o trauma humano para garantir que a engrenagem nunca pare. Mas se a tristeza paralisa o trabalhador, o que a Lumo faz com a alegria descontrolada? Que é o bobo da corte maníaco. Se a tristeza profunda paralisa a empresa, a alegria descontrolada ameaça incendiar tudo. Olha só para a figura de Frolic, a travessura. Na pintura, um bobo da corte vestido em cores vibrantes, gesticulando com risos exagerados, beirando a uma histeria. No mundo real, a diversão é o nosso escape orgânico. Mas na lógica quase divina de Kier Egan, a alegria leviana é o pecado supremo. Ela é a frivolidade destrutiva. O riso do bobo da corte descentraliza o foco, mata a produtividade e cega as pessoas para suas obrigações sagradas. Para Lumo, uma mente que quer brincar é uma mente que pode ser rebelde. Quem no departamento de macrodados encarna perfeitamente essa energia caótica?
o Dila. Ele é o funcionário que transformou o cativeiro do corporativo da Lumon em um jogo de fliperama macabro. Ele não compete por bônus em dinheiro, um conceito que a sua mente interna sequer entende. Ele faz de tudo por borrachas de apagar, armadilhas de dedo e a cobiçada festa do Waffles. Mas não se engane achando que o Dila é um ingênuo. Toda sua teatralidade, suas piadas ácidas e as suas teorias da conspiração absurdas sobre outros departamentos são, na verdade, uma armadilha de sobrevivência. Ele usa a travessura como um escudo psicológico para não encarar o abismo, o fato de que ele está enterrado vivo naquele andar. Mas se você parar para pensar bem, o temperamento do bobo da corte é indomável. A mesma energia impulsiva e infantil que usam para manter o Dylan motivado é, na verdade, a pólvora que faz ele explodir. No momento em que ele descobre a existência do seu filho no mundo externo, a brincadeira acaba. O instinto puro rasga as regras corporativas. A energia do bobo da corte se transforma em uma fúria rebelde. Ele morde o milkshake, toma o controle da sala e ativa a contingência de hora extra. A Lumon descobre da pior forma que tentar engaiolar o caos é assassinar a própria sentença. A gente viu que o luto paralisa, a alegria ameaça o controle, mas e quando a empresa decide usar o pavor absoluto para transformar um homem em um fanático religioso? Observa só a velha senhora na pintura, assustada, frágil, vulnerável, se escondendo atrás dos outros diante do chicote. Ela é a Dread, o pavor. E na vida real, o pavor absoluto paralisa. Já na Lumon, ele é cirurgicamente transmutado na coleira perfeita, a devoção cega. O Even é o reflexo exato dessa criatura. Ele não venera o manual Kier por pura lealdade. Ele o faz porque a simples ideia de quebrar uma regra ativa a velha senhora em sua mente, gerando um terror insuportável do caos e da punição. O fanatismo corporativo é o escudo de sobrevivência do Eve. A rotina rígida da empresa é a única coisa que anestesia a sua ansiedade crônica. O horror se aprofunda quando olhamos para o Even no mundo externo, que é um veterano de guerra solitário esmagado pelo estresse pós-traumático. À noite, isolado e ao som de rock pesado, ele pinta obsessivamente a mesma imagem sombria. O Even de dentro usa as regras do Kier para abafar um terror que ele sequer sabe de onde vem. Ambos estão engaiolados no mesmo ciclo de medo. Quando o Even se aproxima do Bertie, o pavor das regras entra em colapso de frente ao desejo humano. Quando o Bertie é arrancado dele, o medo de ser punido pela Lumon não existe mais, e isso dá lugar a um terror muito maior, o de perder a única conexão real que ele fez. O pavor muda de alvo, e o fanático se transforma em um soldado pronto para derrubar o sistema. O luto isola, a alegria destrói, o pavor submete, mas o que acontece quando a corporação levanta o chicote contra a força brutal da própria linhagem? Vemos que a fera com a cabeça de carneiro está prestes a quebrar as regras do jogo. Agora, olha para a criatura com a cabeça de carneiro. Enquanto os outros temperamentos fogem ou se escondem diante daquele chicote, ela encara o Kier Igan. Os chifres retorcidos e o pescoço tensionado não pedem arrego. Eles preparam o bote. Ela é Malice, a malícia, o arquétipo do herégio, do bode expiatório, a personificação do ódio puro à autoridade. E para Lumon, essa é a força da subordinação que precisa ser isolada e quebrada na sala de descanso. Desde o primeiro segundo em que acorda, a Hellier adota a exata postura do carneiro. Ela não chora como Mark e nem se apega a dogmas como Even. Ela usa a fúria como um combustível. Como um animal enjaulado, ela atira objetos, quebra tudo e bate os chifres contra as grades do sistema. Quando a fera percebe que não consegue destruir o mestre, ataca a si mesma. O enforcamento no elevador é a expressão máxima do temperamento.
Ela prefere a autodestruição absoluta à submissão corporativa. Mas aqui que está o ápice da insanidade desse quadro. Na pintura, Kier espanca os monstros. E na realidade, Hellier é Helena Egan. Kier não está punindo o inimigo externo, ele está chicoteando a própria linhagem. Vejamos só a ironia. Será que a corporação gerou um monstro exato que vai implodir o seu próprio altar? Me conta aqui nos comentários o que você acha dessa teoria. E para chegar a esse nível de percepção em uma série ou um filme, para enxergar as entrelinhas e prever os próximos passos de mentes tão complexas, você precisa treinar o teu cérebro. E não há forma melhor de fazer isso do que mergulhar nos maiores jogos psicológicos já escritos. Quem me acompanha sabe que eu tenho um arsenal de thrillers que é a minha base para entender as narrativas não confiáveis. E se você quer desenvolver esse olhar clínico, presta atenção nesses 4 mestres da manipulação. A Família Perfeita, que é uma aula tensa de psicologia reversa e até onde o ser humano vai para manter as aparências. A Empregada, que é um jogo de gato e rato, mais claustrofóbico do que você vai ler. Absolutamente nada é o que parece. Verity, que é um livro visceral, que redefine o significado de obsessão e vai te prender até a última página. E A Paciente Silenciosa, que é um terapeuta obcecado tentando quebrar o silêncio de um artista brilhante que assassinou o marido. Mas ler esses mistérios ou assistir uma série tão densa quanto Ruptura não é apenas consumir conteúdo, é uma experiência, é o teu momento. E para que a minha mente entre em um foco absoluto, eu crio uma atmosfera de imersão e relaxamento total na minha casa. E o meu segredo sensorial é o kit de vela aromática. Elas mudam instantaneamente a energia do ambiente, trazendo aquele aconchego que te desliga do caos de lá de fora e te prende na história. Eu uso o trio, o meu kit de imersão cotidiano, mas se eu puder te dar uma recomendação pessoal, a minha favorita é o aroma de café. E acender essa vela como ser transportado imediatamente para uma cafeteria clássica. É um cenário perfeito, acolhedor para o teu foco. E por isso eu vou deixar o link do meu kit de vela e o arsenal de thriller aqui embaixo na descrição. Escolhe o teu próximo mistério, acende a tua vela e prepara o teu ambiente. Mas a verdade mais sombria dessa série não é o que a Lumon faz com seus funcionários, é o que ela reflete sobre nós. O luto do Mark, a alegria caótica do Dylan, o pavor do Even e a fúria da Ellie não são apenas temperamentos em um quadro. São pedaços exatos da alma humana que as corporações reais tentam engaiolar todos os dias em nome da produtividade. Eles tentam separar o que nos fazem humanos, mas esqueceram de uma regra básica. Você não pode chicotear a natureza humana para sempre sem que ela morda de volta. Mas se você acha que nós já chegamos ao fundo do poço da Lumon, você ainda não viu nada. Esse quadro é apenas a porta de entrada. No nosso próximo vídeo, nós vamos descer até as sombras do departamento de ótica e design. Nós vamos decodificar a perturbadora pintura Kier perdoa seus traidores e descobrir como a empresa usa a própria arte para fabricar uma guerra psicológica entre os funcionários. E se a sua mente já começou a juntar as peças e você não quer ficar de fora quando a 3ª temporada chegar, inscreva-se aqui nesse canal agora, deixa o teu like que incentiva demais aqui o meu trabalho. E antes de ir, eu quero testar a tua percepção. Responde aqui nos comentários. Se você acordasse amanhã naquela mesa verde, sem memória, qual desses 4 temperamentos dominaria você? Você seria consumido pela tristeza, anestesiado pela travessura, engaiolado pelo pavor ou incendiado pela melancolia? Deixa a tua resposta aqui embaixo. Nos vemos nos próximos vídeos aqui no VT Luísa.